Oi, pessoal. Sabe quando a gente acorda de manhã e coloca o despertador no soneca algumas vezes, assim? Ou quando a gente tá ali na cama e ainda pensando, eu precisava dormir mais algumas horinhas, assim, eu tô com muito sono. Mas quando às vezes isso é meio repetitivo, assim, muitas manhãs a gente acaba repetindo esses hábitos, assim, né? De meio que às vezes não tá lá tão motivado, assim, pra levantar ou de colocar na soneca, né? Na verdade, é sobre isso que esse livro vai tratar, O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Né? O autor ele diz que depois de passar 6 dias em coma e quase ter morrido depois de um acidente de trânsito, ele resolveu que ele precisava mudar a vida dele. Ele precisava fazer algumas coisas diferentes porque do jeito que estava acontecendo não era legal. Né? E ele diz que a maneira como a gente acorda, né, e a rotina matinal afeta demais o nosso nível de sucesso e que as manhãs produtivas geram dias organizados e mais satisfatórios, né? E que é a primeira hora do dia o horário-chave, assim como um segredo, como um milagre da manhã, que desperta isso na gente no decorrer dos dias e com o passar do tempo cada vez mais, né? E de fato, não sei como é que é com vocês, assim, mas realmente, quando eu de manhã, por exemplo, tá muito corrido a coisa, assim, às vezes eu até, né, fico mais de mau humor, assim, é mais difícil. E muitas vezes, claro, tem fatores externos que nos levam a isso, então, sei lá, deu trânsito, ou teve, enfim, alguma coisa com o carro, ou, sei lá, no meu caso, né, alguma questão com o filho, ou alguma coisa com o marido e tal. Mas muitas vezes, se eu parar pra pensar, quem cria a própria agitação de manhã e a correria muitas vezes sou eu, né? Então não são os outros, mas sim nós mesmos. Então por isso que eu cheguei nesse livro. E ele diz que o primeiro grande desafio, assim, de quem pensa sobre isso que a gente está conversando é achar tempo. E que a maioria das pessoas vai dizer que não tem tempo, né? Independente se tu trabalha de manhã, o dia inteiro, ou se tu trabalha de noite, de madrugada, independente da tua realidade, né? E aqui ele me pegou porque em alguns momentos eu fico pensando, bom, e quem tem criança pequena? Como que vai fazer de manhã, assim, uma manhã milagrosa, quando daqui a pouco tu tem, enfim, rotinas, né? Cada um na sua rotina, com seus desafios também, né? De rotina. E aí ele traz algumas dicas, e são essas dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Algumas eu tô tentando praticar e vendo também o que, que me serve disso tudo que ele traz, né? E é sobre isso que eu gostaria de seguir aí no vídeo. Se vocês acham que tá fazendo algum sentido e quiserem manifestar aí e também se inscrever no canal, vai ser legal pra gente poder seguir juntos aí nessa jornada, né? Ele traz algumas crenças limitantes que a gente tem e duas delas me chamam mais atenção, sabe? Talvez porque eu tenha me identificado mais com elas, assim. Uma que ele diz é que a gente vive e recria nosso passado permanentemente na nossa cabeça e que muitas vezes a gente acaba acreditando que quem nós somos hoje, aliás, que quem fomos é quem somos hoje, né? Claro que a gente é resultado das experiências que a gente tem, mas ele diz que essa crença limitante de que hoje nós somos talvez muito parecidos com o que nós éramos há 5, 10 anos atrás, isso às vezes nos como é que eu vou dizer assim? Isso nos trava um pouquinho, sabe? Por isso que ele diz como crença limitante. E a outra que ele diz é relacionada ao número de horas dormidas, né? Ele diz que muitas vezes a gente se sente cansado ao acordar por dizer para si mesmo que a gente não dormiu o número de horas que precisavam ser dormidas. Então, muitas vezes a gente até já meio que programa isso na cabeça antes de dormir, tipo, essa noite eu sei que eu vou ter que dormir só 6 horas, puxa, amanhã eu já vou acordar cansada porque eu preciso dormir 9 horas toda noite, por exemplo, né? Então, ele diz que, claro, cada um tem que se conhecer e saber qual é o número de horas adequado para o seu organismo, né? E a partir disso tentar manter essa frequência daquilo que é o suficiente para o seu organismo, né? E aí tudo isso que ele traz é assim, bom, então como que a gente aumenta o nosso nível de satisfação, aliás, de motivação ao acordar de manhã? Como que a gente acorda assim super, né, motivados? Ele traz 5 passos, 5 sugestões e vou compartilhar assim aqui, até tomei nota aqui. Ele diz assim, bom, primeiro passo, estabeleça suas intenções antes de deitar, porque ele alega assim que o nosso primeiro pensamento de manhã, ele costuma ser o nosso último pensamento da noite. Então, que a gente, na noite anterior, já estabeleça algumas intenções positivas, assim, pro dia seguinte, né? O passo 2, ele sugere que a gente coloque o celular mais longe da cama, né? Pra evitar essa armadilha aí da soneca. O passo 3, que se escove os dentes, e ele diz que isso gera muito questionamento, assim, de por que escovar os dentes, assim, logo que acorda. E ele diz que a finalidade disso é
que a gente faça coisas impensadas nos primeiros minutos do dia, dando tempo para o nosso corpo ir acordando e despertando, né? E aí, na sequência, ele sugere para que se tome um copo de água e depois que já se coloque a roupa de fazer exercício físico para ir pro passo seguinte, que seria ir, né, na sequência, enfim, depois de se alimentar e tal, fazer o exercício físico, né? Ele sugere essas 5 dicas, assim, esses 5 passos para quem tem 60 minutos de manhã cedo, né? Mas ele diz que a falta de tempo é uma realidade, né, na vida de muitas pessoas, assim, por questões de trabalho, de rotina, assim. Então ele sugere que dos 60 minutos, de alguma forma, ele cria uma sistemática para que em 6 minutos se pratique o que ele sugere nos 60 minutos, né? E aí ele fala cada minuto uma atividade que é melhor descrita no livro para quem tem os 60 minutos, né? Mas dessa dose, digamos, pocket, né, que é a que eu venho também tentando praticar nesse momento, é a que eu queria compartilhar com vocês, tá? Ela tá na página 140 aqui do livro e diz assim, bom, primeiro minuto, visualização. Então, visualize se acordando com calma, com um ganho de bocejo, se espreguiçando, com um sorriso no rosto, né? Passando esse primeiro minuto em silêncio, pensando em tranquilidade, gratidão por apreciar o momento, ou também pedindo uma orientação para a jornada, um momento de, de meditação, né? Ou uma reza. Segundo minuto, afirmações diárias. Ele trabalha bastante com esse conceito, achei super legal, quando ele diz assim, o que realmente você quer? Então, uma frase inspiradora para você, algo que te coloque para cima, sabe? Que ele chama, então, no segundo minuto, tu reforçar essas afirmações diárias. Terceiro minuto, visualização, olhando para o futuro e não para o passado, né? Buscando mostrar como vai ser quando você conquistar seus objetivos. Então, visualizar o dia correndo bem, a gente gostando do trabalho, sorrindo com a família, com as pessoas do entorno e por aí vai. Minuto 4. Reservar um minuto para escrever alguns motivos pelos quais sente gratidão, do que você se orgulha e os resultados que se compromete a atingir naquele dia. Minuto 5. Pegue um livro de autoajuda e invista um minuto milagroso lendo 1 ou 2 páginas. Claro, 1 minuto é pouco, né? Para quem tem 60 minutos, ele sugere um pouco mais de páginas. Mas tá sendo bem interessante, assim, ter acesso a algo, assim, positivo de manhã cedo, sabe? Sexto minuto. Por fim, então ele sugere que se fique de pé e se passe ao último minuto com alguma atividade que mexa o corpo, assim, despertando o corpo também, né? Então ele diz daqui a pouco agachamento, respiração mais acelerada, flexões, com um objetivo de acelerar os batimentos cardíacos, né? Então aqui são algumas dicas do Hal Elrod, né? Ele tem uma comunidade no Facebook também, enfim, parece uma pessoa bastante acessível, assim, nas redes, nas mídias sociais também. E espero que tenham gostado e que a gente possa seguir juntos aí em busca dos sentidos.